levantaram, né? Irmãos, vamos ler a palavra de Deus nesta noite. Carta de Paulo aos Colossenses. Eu quero ler o capítulo 3, versículos 12 a 14. Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 14. E está escrito assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos da misericórdia, de mansidão, de humildade, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Paulo, nessa epístola, ele fala sobre, somente no capítulo 3, sobre as duas naturezas, a natureza adâmica e a natureza divina. Ele pede que uma natureza você tenha que tirar, despir, e a outra natureza você tem que revestir. E é um ato, irmãos. Muitas vezes nós chegamos à igreja, pensamos que essas coisas acontecem de uma maneira natural, e não é. Precisa que cada um de nós entenda a palavra e busque se limpar e se revestir das coisas de Deus. Porque nós trazemos a natureza velha. Ele diz no versículo 8, ira, indignação, né? Ele diz, agora porém despojai igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então isso estava latente na velha natureza, e você vê isso nas pessoas que não têm Deus. O linguajar, a atitude, o falar mal, isso sai naturalmente. Por quê? Porque é herança da velha natureza. Mas ele está falando no versículo 10 que nós temos que revestir. Ele diz que nós temos que revestir igual ao Senhor. E vos revestiste do novo homem segundo a imagem de Deus. Então ele faz uma convocação para que nós tomemos uma posição e nos revistamos para a nossa imagem que foi danificada lá no Éden pelo pecado, em Cristo Jesus, você possa recuperá-la em Deus. E aí você volta para aquele propósito do meu versículo, quem faz o discipulado, cadê? Você já sabe, 8:29 de Romanos? Já esqueceu, né? Aquele que chamou, também predestinou. Muitos irmãos, então você decorar, você também tem que saber, hein? Então esses versículos tem que trazer decorado. Então, quando nós nos revestimos, nós temos um propósito: parecer com Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então as pessoas que fazem discipulado comigo têm que decorar esse versículo, saber. 8:29. Guardar aqui, né? Hein? Guardar aqui, né, pastor? Vai que só pergunta assim. Mas tem que fazer. Esse é o propósito. Nós somos chamados. E outra coisa, fala que aquele que de antemão conheceu, lá na eternidade, antes da existência do mundo, nós fomos chamados para esse fim.
Não cabe muito na nossa lógica, mas Deus viu isso. Se você olhar Efésios 1 e 4, ele diz: Ele nos elegeu nele, nós fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis e em amor. Antes que o mundo existisse, Deus já nos via, e Ele tinha um propósito para cada um de nós: santidade, irrepreensão, uma vida santa. Então Paulo está dizendo aqui: revestivos como eleitos. A nossa eleição, ela é na eternidade. 2 Timóteo, vamos ler 2 Timóteo 1:9, fala que nós fomos de antemão separados para a salvação. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Antes dos tempos dos séculos, nós fomos chamados pelo Senhor. Então ele está dizendo: revestivos como eleitos de Deus. Lá naquele passado, lá naquele vácuo, a gente não imagina. A nossa mente, ela só dá sentido quando nós startamos o processo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então você sabe que tem um princípio, aí você se situa, mas Deus nos chama antes desse princípio. Quando você começa a pensar nisso, você acha é maravilhoso. Aleluia. Antes desse princípio, antes de formar qualquer coisa, Deus já nos fez. Então ele está dizendo: olha, vocês como eleitos, que têm um propósito de santidade e repreensão em amor, você se revista dele, como eleitos de Deus. Então Deus nos chama para um santo propósito, chamando para ser santo. Em Cristo Jesus, posicionalmente, veja bem, posicionalmente, nós somos santos, mas ao mesmo tempo, Deus nos chama. Tem um versículo agora que eu lembro, acho que Romanos 1:7. Ali esse Romanos 1:7 fala de duas coisas que estão aí: para serdes santos. Não é isso? A todos que vão ser honrados de Deus, chamados para serem santos. A vocês, graça e paz a todos Os amados para serdes santos. Esta é uma outra posição. No momento que aceitamos Jesus, Deus nos olha por causa de Cristo, o sacrifício dele, santo, o ladrão da cruz. Não teve tempo de fazer nada. Jesus disse, quando ele creu em Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje você vai estar comigo. Mas 1 Coríntios 1:2 ele diz: aos santificados, a igreja de Corinto, problemática mais do que tudo, ele chama aos santificados, posicionalmente chamados para ser santos. É a caminhada. Então nós somos chamados por Deus lá na eternidade, lá antes da criação, para ser santo. Santo é separado para Deus, com exclusividade. É aquilo que está em 1 Pedro 2:9. Vós sois a geração eleita, a nação santa, povo escolhido por Deus. Então nós somos separados para Deus com esta finalidade, ser santo. A vocação de Deus, o desejo de Deus, sabe, em 1 Tessalonicenses 4:3, é a nossa santidade. Por isso que a igreja não deve olhar e nem amar o mundo. Se não me engano, 2:15 de João diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Então você tem que ser isento. Você foi comprado. Leia também 1 Coríntios 6, 19 e 20. O alto preço. A Bíblia diz que nós fomos comprados. Nós somos, morada do Espírito. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos, porque foste Deus no vosso corpo e no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós somos propriedade de Deus, chamados com essa finalidade. Então a santidade é uma condição. Hebreus 12, 14 diz: sem ela ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém. Então apruma, revista, diz, tira a velha roupagem, revista-se da nova roupagem. Nós fomos chamados para ser santos diante de Deus, amados. Isso que está dizendo no versículo 12: santos, revestidos como eleitos, santos e amados. Se você olhar capítulo 2 de Efésios, versículo 12, fala que nós não tínhamos direito nenhum. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo, nós estávamos jogados. Agora Paulo está dizendo que nós somos amados de Deus. E a demonstração maior do amor de Deus é a cruz. Nós temos a demonstração do amor de Deus na criação. O ato criativo de Deus, eu sempre digo, pelo menos é a minha teologia: se eu fui primeiro, estou no coração de Deus antes da criação do mundo, Deus olhou, me amou e criou o mundo por minha causa. Aleluia. Porque antes do universo sou eu. Não é isso que está lá em Efésios 1 e 4? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Antes que ele pensasse em criar o mundo, ele já pensava em nós, já nos via nele, em Cristo. Eu não sei como que é isso, eu só creio na Bíblia, a Bíblia está falando isso, mas a minha mente é tão pequena para entender a profundidade disso. Está entendendo? Porque antes de formar as coisas, Deus já nos via, já nos amou, já providenciou para nós o resgate da nossa alma, já nos tinha dado 13:8 de Apocalipse, já nos tinha dado antes disso um Salvador, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Tudo isso Deus planejou antes do mundo. Então o mundo foi criado por nossa causa. Glória a Deus. Ele está dizendo que hoje nós não tínhamos nada, mas através de Cristo, capítulo 2, a partir do versículo 11 de Efésios até o 19, ele fala da junção das duas pessoas inimigas, gentios e judeus, que não se davam. A Bíblia diz que através do sangue, Cristo traz todos esses dois para o mesmo corpo que é a igreja. O 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo Já aproxima, chegastes perto. Glória a Então Deus. o sangue de Cristo nos aproxima. Amém. E aí ele constitui um novo povo, que está lá em 1 Coríntios 10, 32. Não tem judeus, não tem grego, não tem bárbaro, não tem nada, é a igreja. Nós temos que viver pela igreja. A igreja é o momento dela.
Hein? 10:32. 10:32. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, Nem para a igreja de Deus. Então nós temos que ter uma vida irrepreensível, para não escandalizar ninguém, nem judeus, nem o mundo, muito menos para a igreja de Cristo. Eu não entendo, nós precisamos conhecer a Bíblia. Há uma onda aí judaizante, as pessoas estão trazendo os rituais judaicos, aquilo passou, irmão. Hoje está em evidência a igreja. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porta não anda, porta é estática. Quem tem que arrombar a porta é a igreja, porque a igreja é um organismo, a igreja é um exército, a igreja é um povo que nós cantamos, um povo destemido. Então não tem porta do inferno que segura a igreja. Então nós temos que entender, por que agora trazer o ritual daquilo que não funcionou? Não funcionou para ele, já funcionar para a igreja. Estão entendendo? Há um modismo, isso não está longe não, está aqui perto, irmãos. Porque não entende quem é a igreja. Eu sou igreja, eu fui comprado por um bom preço, eu pertenço ao Senhor, que se doou em meu lugar e pagou o preço na cruz do Calvário. Então eu sou igreja. E os judeus um dia serão igreja. Quando Jesus descer, como que vocês pensam que Jesus subiu? Ele conversando com os discípulos lá no Monte das Oliveiras. Foi subindo. E aí o anjo apareceu e disse: da mesma maneira que ele foi, ele vai voltar. Capítulo 24, versículo 30 de Mateus diz que do mesmo jeito ele vai descer em glória, juntamente com uma igreja, com as mãos cravadas, com as mãos furadas, e vai socorrer os judeus. E quando os judeus olharem para aquela mão, vão dizer: que feridas são estas em tuas mãos? E ele vai responder: essas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E eles vão reconhecer Jesus como Messias. Não, porque tem um louvor com esse nome, do Quarteto Arauto do Rei. Do Arauto do Rei. Exatamente isso. Então está lá em Zacarias, se não me engano, capítulo 12. E aí ele vai descer e os judeus vão reconhecer. Por isso vai se cumprir aquilo que Pedro disse: em cima do céu e embaixo da terra, ou sobre a terra, nem um nome há dado a não ser o nome de Jesus para a salvação. E eu ainda imagino que quando Jesus subiu, que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, que os judeus se tomaram de terror, né? Eles ficaram apavorados. A hora que eles virem as marcas, Jesus desceu, o mesmo terror vai inundar. O que nós fizemos? Aí é que eles vão pensar. O que nós fizemos, o que nós rejeitamos, mas vai ser tomado do mesmo terror. E eles vão perguntar: que marcas são essas em tuas mãos? E aí vão se apavorar. Essas são as marcas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Jesus vai dizer: a igreja já foi. A igreja está voltando em glória. Glória a Deus. Se você olhar o capítulo 24 de Mateus, versículo 30, a Bíblia diz que ele voltará com seus anjos e todo o olho verá. Toda a televisão do mundo vai estar lá e nós vamos descer em glória. Fala Glória. para nós, fala Toda televisão. Porque ele é o primogênito de muitos irmãos. que obedeceu Mas aí, como nós estamos falando, nós somos amados de Deus. Nós não tínhamos direito nenhum. Tudo que nós temos hoje, por causa de Jesus. Aleluia. Capítulo, se não me engano, capítulo 8 de Romanos, versículos 16 e 17.
17, diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então aquilo que Jesus tem de herança, ela é nossa, porque Ele é nosso irmão. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então nós temos. Mas aí, se você olhar, que esperança que nós tínhamos? Nenhuma, nada. Por causa de Jesus, hoje nós temos. Nós somos herdeiros. Nós temos no céu à nossa disposição de Jesus, o nosso irmão mais velho. Ele disse no capítulo 14 de João: vou preparar-vos lugar. Se eu for, eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que Deus possa encher o nosso coração de alegria, irmãos, porque nós somos propriedade de Deus, nós éramos escravos. Glória a Jesus. Capítulo 2 de Efésios, versículo 1 a 3. Começa assim: e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, e nos deu vida juntamente, vocês estão devagar, Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então nós estávamos fora, mas por causa de Jesus, nós termos aceitado e sermos eleitos de Deus, a Bíblia diz que hoje nós temos posse, nós somos amados de Deus. Aleluia. Nós somos a herança de Deus. Paulo retrata isso no capítulo 1, ele não dizendo que Deus é a nossa herança, nós somos a herança dele. Aleluia. Tal é o amor que ele devolve a nós. Então ele mostra agora o que devemos fazer para corresponder a todos isso que Jesus fez por nós. Ele fala termos de afeto e misericórdia. A palavra aí é uma expressão que tinha no grego, que eles entendiam que as emoções elas pertenciam às vísceras. Por isso que você vê na Bíblia muitas vezes dizendo dos rins e coração, porque diz que a parte mais profunda, as entranhas e afetos, era a parte emocional do homem. Paulo está dizendo, está usando essa expressão, que nós temos que ter afeto nas nossas entranhas. Fazer isto porque Deus nos deu, tirou tudo que era contrário a nós e nos deu uma posição. Agora, como filho de Deus, como consciente da sua herança, o que você tem que fazer? A igreja é uma comunidade. A igreja é o corpo de Deus, de Cristo. Então nós precisamos ter essa entranhas, esses afetos entre nós os irmãos, de afeto de misericórdia. Misericórdia, a misericórdia de Deus não nos imputa aquilo que nós merecíamos receber pelos nossos pecados. A misericórdia de Deus não nos dá esse castigo, porque Deus é misericordioso. Aleluia. A Bíblia diz que se não fosse as misericórdias de Deus, nós já estaríamos consumidos. Porque é aquilo que nós merecíamos se a gente fosse receber, mas as misericórdias, e a Bíblia diz lá em Lucas 6:36,
Sede, pois, misericordiosos, como o vosso Pai também é. Acho que é mais ou menos assim que eu digo. Isso. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Vosso Pai. Então, essa é a relação que nós devemos ter com as pessoas. Escreve sem Deus. Mas a gente, muitas vezes, porque não despiu completamente da velha natureza, a gente quer pagar com a mesma moeda. Muitos crentes hoje vivendo na plenitude de Deus ainda quer exercitar a lei, olho por olho, dente por dente, fez, vai pagar. É ou não é? Às vezes, não. Você fica na encruzilhada, deixa ele passar aqui que eu pego o sujeito. Hein? Pois se ele passar, eu boto o pé na frente. Mas é natureza, irmãos. Por isso que a nossa natureza tem que ser limpa pelo Senhor. Hein? É. E aí você vai para o capítulo 12 de Romanos, versículo 19, diz que nós não devemos nos vingar. Crente não pode vingar. A vingança pertence ao Senhor. Você tem que orar. Jesus disse lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 44: ore pelos vossos inimigos. Mas Tem crente. é muito interessante isso, porque quando você começa a orar, você começa a amar aquela pessoa. Você começa Isso a aí. amar. Porque fala que amar e orar pelo vosso inimigo, né? Parece uma coisa muito difícil, mas se você obedecer, você começa a amar. Hein? Esse é um outro problema que é da nossa natureza. Capítulo 7 de Romanos, verso 1 diz: não julgueis, para não ser julgados. Com a medida com que julgardes, você será julgado. Mas o ser humano, o crente, vou falar de crente. O crente, ele vê uma pessoa assim, ele não fala com ninguém, mas no coração está se achando. Só capítulo 4, verso 13 de Hebreus diz que todas as coisas estão diante de Deus nuas e patentes. Tudo que você pensa ressoa lá. Tudo que você fala é domínio público, o diabo pega e joga contra você, mas tudo que você pensa está no céu. Então tem que purificar também os pensamentos. 4 e 13. Mas muitas vezes tem pessoas que não falam, mas ela fala assim: tomara que ele quebre a cara. Pensa. Não, e às vezes a pessoa, quando vê o outro quebrando a cara, fica feliz, né? Feliz. Mas a Bíblia eu não lembro onde, lógico, eu não lembro onde, mas fala isso, né? Que você vê o inimigo caindo, não fique feliz. Feliz com ele. Não fique feliz com isso. Então, Né? o Evangelho, se você olhar a estrutura do Evangelho que Jesus trouxe, foi completamente diferente da lei. Capítulo 5, acho que se não me engano, verso 27, ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos? Amai os irmãos e odiai os inimigos. É mais ou menos isso. Ou não matarás, 27, ele diz: eu porém vos digo, qualquer que no coração sentir ódio pelo irmão é um assassino. A palavra de Deus é muito séria. No 5 e 20 ele diz o seguinte: se a vossa justiça não exceder em muito as dos fariseus, de maneira nenhuma você vai entrar no reino dos céus. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram um crente formal, um cara que não frequenta, que não perdia culto, estava na igreja, fazia as ofertas, fazia oração. Era um crente que, se você olhar, você vai dizer: esse é um homem de Deus. Mas Jesus está falando para ele: olha, se você não for
infinitamente maior, mais do que ele, você não vai entrar, porque ele tem casca, ele não tem coração. Lá no capítulo 23 de Mateus, ele diz: olha, vocês devem fazer o que eles estão mandando, mas não fazer o que eles fazem. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Aqui ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vos perseguem. Então é completamente diferente. Então, quando ele fala termos de afeto e misericórdia, é algo do nosso profundo, do nosso coração. Compaixão por pessoas. Mas essa compaixão aí só vem se você estiver ligadinho com o Senhor. Porque quando a pessoa te pisa, te maltrata, se você não tiver muito bem com o Senhor e com o coração muito disposto a perdoar, a vontade que você tem é de torcer o pescoço dele. Mas nós fomos chamados para estar ligados nele. Mas às vezes Desliga. Capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, Paulo diz assim: não mais vivo eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. o versículo é lindo. Vai ver no nosso convívio. É isso que É muita coisa, tem muita coisa séria também na Bíblia, como Jesus disse, que eu citei aqui agora no Mateus 5:20: se a vossa justiça não excederem muito aos dos crentes nominais, você não vai entrar no céu. E aí? Então, ou você se torna sincero com você mesmo, ou você perde a caminhada. O primeiro caminho é conhecer a vida, né? Conhecer. Sabendo o que está lá, parte para a obediência e aí a vida. Você conhecer a Bíblia é mais difícil você colocar em prática todas as coisas. Mas por isso, acho que isso é a santificação, né? O dia a dia, né? Isso aí que está falando, o senhor falou de Gálatas 2:20. O 21 fala: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, ou seja, a Bíblia, a letra mata, o espírito é que vivifica, não é isso que a palavra fala? mas que letra que mata? A letra da Bíblia nunca vai matar. Essa letra mal interpretada, essa na minha razão, na minha Isso aí, contextualização. Cristo morreu porque a justiça vem pela lei. Cristo morreu inutilmente. Então, se a gente não fizer valer, igual a tia Lia falou, que é muito difícil, e realmente é muito penoso para nós, porque a nossa natureza é pecado. Nós somos puro pecado. O que nos faz libertos é a graça de Deus. Então, a gente vai pecar 1000 vezes e Jesus não sabe. Bom, eu vou dizer para vocês aquilo que eu passei. A Bíblia foi me mostrando, eu estou falando aqui em rápidas pinceladas, o que eu tinha e o que eu tenho hoje em Cristo. Eu não tinha nada, era preso por Satanás. Quando você vem para Cristo, você acha que tem alguma coisa, e a Bíblia começa a dizer que nós não temos, capítulo 7 de Romanos, que nós não temos bem algum na nossa natureza, lá no versículo 18 e 23, leiam lá. Então você tem que começar a entender você, por que eu sou assim? Por que eu reajo assim? Por que eu sou bocudo? Você tem que começar, alguém fala, você destrava a metralhadora e Mas sai vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? No 18 ele diz que na nossa natureza não existe bem nenhum. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, Não existe. bem algum. Então você sabe que a sua natureza vai produzir as obras da carne, como
um legado. Você não precisa se esforçar para fazer aquelas 15 obras. Você não precisa. Você fica lá numa rede e você já está fazendo. Indignação, ira, contenda, dissensão. Você chegou, você sabe, uma novidade para você. Se a pessoa chega a babar para falar isso. Mas é por causa da natureza. Então você tem que começar a conhecer quem eu sou e o que Jesus quer de nós. Agora veja o 8:2 aí, capítulo 8 de Romanos, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então só tem uma solução. Lia falou, mas se não estiver debaixo da graça, eu não faço. Só tem uma solução para o crente: viver no Espírito. Eu não faço, não, todos nós. Não fazemos. Então só tem uma solução: ou você reconhece isso, ou você está fadado a permanecer no mesmo erro. Então, aí, vou aproveitar que ela falou ali. A gente tem a natureza pecaminosa, a gente tinha. Isso aí. Nós tínhamos. Começar a alinhar também os pensamentos. Por mais que falhamos, mas nós não temos mais a natureza, nós morremos. O novo nascimento, a regeneração, é essa potencialidade que Deus coloca em nós. Mas não adianta, Ele vai colocar em você se você não desenvolver aquilo que está em Filipenses 2:12. Leia lá. Ele está dizendo: desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponha em ação. Então você tem que desenvolver. E eu começo com o discipulado. Quais são as 3 matérias que eu dou logo no início? Deus colocou na nossa mão a palavra de Deus. Leiam aí Tiago 1:21. Deixa eu só ler o 13 rapidamente. Pois é Deus que efetua tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade. Mas o pontapé inicial é Tiago, o que eu faço? 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar. A palavra de Deus, que Deus colocou na nossa mão, ela faz uma transformação na nossa vida. Ela restaura toda aqueles buracos que o pecado deixou na nossa alma. A palavra de Deus põe em ordem. E Ele deixou também o Espírito. Olha a preocupação de Jesus com os discípulos: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Mas eu vou voltar através do Espírito. O Paráclito vai chegar. O mundo não conhece, mas vocês conhecem. Está lá em João 14, 16 a 18. Ele fala assim: o mundo não conhece, mas vocês vão conhecer, porque Ele vai estar com vocês. Aleluia. Então o Espírito Santo é a pessoa que Jesus deixou no lugar dele. E o Espírito do Santo vivifica a palavra. Ele move, abre o entendimento, Ele ensina, Ele instrui, Ele revela, Ele traz conhecimento profundo. Tudo isso é o Espírito Santo. Agora você não quer ter relação nenhuma com o Espírito? A metade do versículo diz: mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Estará em vós. Então nós não estamos só, nós temos a presença de Deus. E outra coisa que Jesus deixou foi as lutas, tribulações. Para o crente não sentar em cima, tipo águia, né? Sentar em cima e ficar confortável. Ela coloca espinho para tirar os filhotes do lugar, expulsar os filhotes. Assim também são as. Que diz lá em Romanos, acho que é 5:3 ou 3:5, que a tribulação produz Paciência. Se você é desesperado, não tem paciência, espere por tribulação. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz a paciência. Paciência. Quando você está sendo muito atribulado, você sabe, você está precisando de paciência. Enquanto você não tiver paciência, ela vem. E a paciência Produz a experiência. A experiência te dá a esperança. E aí, não adianta, irmão. No caminhar com Jesus é assim. Lá no capítulo 5 de Hebreus, versículo 7 ou 8, diz que Jesus aprendeu a paciência por aquilo que ele sofreu. Então, prepare o lombo que você também vai sofrer. Você não é diferente dele. Se ele, sendo filho, sofreu. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele sofreu. E aí você mais bonitinho vai ficar isento? Não vai. Não é isso? Veja o que 4 e 1 de 1 Pedro diz. Mas é tão ruim assim, né? Nossa, é tão ruim. Armai-vos com este pensamento. Para poder ficar bem. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Veja, se ele sofreu na carne, então prepara que você também vai passar por isso. Por isso que Tiago diz, 1 e 2, tende por motivo de toda a alegria, ao passar por várias provações. Quando você entrar na luta, glorifique a Deus e sinta alegre. Deus está te forjando. Aleluia, glória a Deus. Mas ninguém gosta, né? Mas é o caminhar do crente. Quando você olha as pessoas, quantos anos José sofreu para assumir o governo? Não, 14 dele, né? Na Bíblia tem tudo certinho, vocês não sabem. Capítulo 13, 37 né? diz, Ele hein? tinha 17 13 e anos. assumiu Ele com tinha 30. 17 anos. E assumiu com 30. E ele foi chamado, ele tinha 30 anos. Só na casa de Potifar ele passa mais de 10 anos. E ele conquista tudo que tinha que conquistar. E a Bíblia diz, e Deus era com ele, por causa da fidelidade. Ele vai para a prisão, e lá Deus era com ele. E não tem nem um pedacinho que ele concluiu. Mas sofreu. Parece uma contradição, mas não é. Não é. Deus preparando, Deus forjando o caráter dele. É porque o ambiente de Deus não é esse aqui. Isso aí. Então a gente acostuma a dizer que bem bom, não é assim. Não é. Então, você tem que entender isso. Aí, quando ele dá o conselho, eu falei isso na semana passada, sobre o dom de sabedoria. Ele revela, Deus traz a revelação, e ele fala, você agora deve procurar uma pessoa capaz para fazer frente ao que vem aí. E a Bíblia diz que o faraó falou, aonde acharíamos uma pessoa e que nela estivesse o Espírito de Deus? Tá? Por quê? Porque ele passou 13 anos na bigorna, Deus moendo. E nessa passagem de José, quando ele dá ainda as dicas para Faraó para botar uma pessoa, eu tenho certeza que ele não estava colocando ele. Ele estava falando que Deus passou para ele. E mesmo assim o Faraó reconhece nele o potencial. Muda completamente a história. Davi também passou 13 anos correndo na frente de Saul. E a Bíblia diz que com 30 anos ele assume Hebrom. Depois, mais 7 anos depois, ele assume todo Israel. Então, a escola de Deus é diferente da nossa. Por isso que você deve ter alegria. Como diz Tiago, via de regra, irmãos, quando nós passamos por luta, nós blasfemamos contra o Senhor. Por que está acontecendo comigo? Dê graças a Deus e glorifique o Senhor. Capítulo 12, versículo 10 de Hebreus, a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Quando nós estamos passando por provas, é porque Deus está nos amando.
Ele quer nos levar acima. A Bíblia diz que Ele quer nos levar para que nós sejamos participantes. Olha que coisa linda, da santidade dele. Deus não está olhando circunstância aqui, está olhando que a nossa natureza seja santa como a natureza dele. Então tem que glorificar. Se você não entender isso, você vai abrir a boca e berrar, fazendo que esse cabritinho berra. A Bíblia não recomenda isso. Tem que ser só a ovelha. A ovelha passa, mas não berra. Então vamos lá. Aí já está acabando. Ele diz que nós temos que. Já perdi até onde estava lendo. Santos e amar eternos afeto e misericórdia de bondade. Ser bom é ser benevolente com os outros, como Deus tem sido para nós. Se Deus não fosse bom para nós, eu fico olhando a bondade de Deus com o povo de Israel. Deus é extremamente benevolente. Não faça isso. E os caras estão fazendo. Você olha Jeremias chora e diz que é os profetas da lágrima. Eu acho o seguinte: é o choro de Deus contra o povo. Deus falando: se arrependam, que eu não vou trazer o castigo. Mas o povo não quer nada. Quantas vezes Deus faz isso conosco? Nós estamos pisando fora e Deus está dando oportunidade. Deus está falando, Deus está tocando e nós não estamos nem aí. Buscar mais a Deus, nós estamos preocupados com outras coisas. Não estou preocupado em buscar o Senhor. E Deus fica implorando. Por isso que eu digo, se Deus me desse 30 segundos de Deus, eu trucidava meio mundo. Cadê os termos afetos de misericórdia? Faltou uma parte. A misericórdia que Deus tem conosco. Termos Mas tem gente que é afetos. teimosa, você fala com um filho, não faça isso, o cara vai e faz. Não conheço ninguém Você aceita, abraça, ama. É o filho pródigo. O cara faz, detona tudo. E a Bíblia diz que o pai ficava lá no caminho, esperando Vigiando por o ele. caminho. E o dia que ele toma a decisão, o pai o recebe, o abraça, bondade. Glória a Deus. Agora eu te pergunto: o cara não pensa como você pensa, você já gela o sujeito. Que bondade é essa? Você nem conversa com ele, dentro da igreja, não é fora da igreja não, é dentro da igreja. É que nós não conhecemos a palavra de Deus nem a expressão de bondade. Você quer que as pessoas andem com você como aquilo que você pensou, muito embora você não faça isso com os outros. Por isso que nós temos que revestir de Deus, para você fazer isto. Olha, quando nós aplicamos a palavra e geramos esse tipo de fruto, isso tudo aqui está lá no fruto do Espírito, 5:22 de Gálatas. Bondade, você pode ir lá buscar bondade. Longanimidade. Quando ele veio aqui nessa terra, ele se despojou da sua glória. A dificuldade do homem é diminuir o eu dele. Por isso que fica difícil Deus trabalhar na vida. Isso aí está na outra parte, que ele diz bondade de humildade. Tá? Humildade é moderação. Você não está nem acima e nem abaixo. Você não tem nem presunção e nem autodepreciação.
Humildade diante de Deus. Jesus, ele se coloca 11:29 de Mateus: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Tem pessoas que são depreciativas, mas eu. E por isso tem muita gente aí desqualificada. Tem muita gente, eu fico olhando, tem seminário de ajuste de personalidade. Porque as pessoas se acham, porque elas não sabem quem elas são. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado de Deus. E eu não posso ter preocupação com o que as pessoas acham. Eu tenho que me preocupar com o que Deus acha e como Deus me vê. Aí você tem uma vida estável. Você não está preocupado, irmãos. Outra é a arrogância. Nós falamos aqui. O orgulho, a soberba nasceu no coração de Lúcifer. Crente orgulhoso é natureza diabólica. Nós precisamos tirar, mas todos nós temos, porque a hora que a serpente enganou Eva, ela jogou esse germe: você vai ser igual a Deus. Não é isso? Todos nós. Você pega uma criança, a criança inocente está lá, você vê o orgulho: isso aqui é meu, briga por tudo, isso aqui toma posse de tudo, é natureza. Só o sangue de Jesus, ele é poderoso para limpar e nos colocar no devido lugar. A honra e a glória pertencem ao Senhor, e a nossa vida tem que tributar isso a Deus. Humildade, irmãos. O nosso ego quer ser grande. Jesus não foi, como diz em Filipenses 2:6, ele despojou, ele aniquilou a sua forma de sendo Deus e assumiu a nossa forma, e como forma humana ele foi servo, e como servo ele foi para a cruz como bandido. E a Bíblia diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor todo joelho se prostre e se dobre e confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Para a glória de Deus Pai. Aleluia. A descida dele elevou acima de todo nome, e hoje nós temos um representante que foi humilde aqui na terra, deixou o exemplo. Está lá em João capítulo 13, versículo 14. Olha aí o que ele diz. Vou ter que citar. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então ele está dizendo: se eu fiz isso com vocês, aprendam e façam com seus irmãos. Vocês me chamam de mestre, e eu sou. Se eu fiz, vocês também têm que fazer. Está entendendo, irmãos? Submeter ao Senhor. Outra coisa que é bom também: nunca você ter presunção de ser mais do que na realidade você é. Paulo escreve isso aos Romanos capítulo 12, versículo 3, que nós devemos considerar nossos irmãos maiores. Isso está em Filipenses 2 e 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A Bíblia é boa, você tem conselho para tudo, né? Aí essa expressão fala: não tenha conceito mais elevado do que qualquer um. Muitas vezes a gente conceitua que a gente é mais. Eu gostei que usou a palavra equilibrado. Palavra equilibrada. Tem gente também que acha que você tem que se colocar lá embaixo também o tempo todo com sua humildade. Não é. Né? Na verdade é você ter consciência de que você humildade é isso aí, o equilíbrio. E aí ele fala de mansidão. Mansidão é ceder direitos para não ter questionamento, para não ter briga.
mais ou menos. Ceder. Eu sempre cito Abraão e Ló. Ali é um típico de mansidão. Abraão era o tio e era velho. E havia dentro do conceito Hammurabi o Instituto da Gerontria. Então os velhos tinham predominância sobre os novos. Tá? E ele abre mão, fala, você escolhe, se você for para um lado eu vou para o outro. Ele não teve a primazia, eu sou mais velho, eu sou seu tio, eu vou escolher. Ele falou, se você olhar para um lado, eu vou para o outro. Capítulo 26 de Gênesis fala de Isaac. Isaac cavava poços, e vinham os filisteus e tomava. Isaac abandonava os poços e abriu outros para não ter contento. Isso é manso. Valeu. Tem gente que, como diz o mineiro, né? Ele dá um boi para não entrar e dá uma boiada para não sair. Gosta de encrenca. Os mineiros que são assim, né? Mas o manso, ele... mas não é fácil, não. E outra, a mansidão, ela também pertence ao fruto. Geralmente o manso, ele tem o domínio. Longanimidade, espírito que jamais perde a paciência com o próximo. Longânimo. Ele tem quando você vai comprar um equipamento hoje no comércio, eles dizem assim, você quer, tem garantia de 1 ano, mas você quer uma garantia estendida? Aí eu falo, não. Já o longânimo é que tem essa garantia estendida. Ele aumenta, tá entendendo? Ele aumenta a garantia dele. Ele não se enfurece. Ele está sempre de boa. Suportar a ofensa sem retaliar. É sofrer maus tratos sem amargurar a alma. Aí o senhor falou, né? Que muitas vezes a pessoa olha, nossa, você é calmo. Não. Se esforça para chegar no limite que dá dele. Porque... Mas aí a gente infarta e o outro fica lá, Não, continua não enchendo o importa não, saco porque dele. Deus está garantindo. Ó, se você... Ela falou uma coisa que aquilo é experiência. A hora que você propõe obedecer a Bíblia, Deus joga graça sobre você. Tá? Então, você não está fazendo, você está fazendo para obedecer a palavra. Você pode, a capacidade vem de Deus. E aí, como ela diz, eu estou orando por inimigo, eu passo a amá-lo por causa da graça. Deus é um Deus capaz de nos surpreender com a graça. Jamais confiar na nossa força em Deus. Primeira coisa que nós temos que fazer, querer obedecer a palavra. A palavra diz que eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim. E a hora que você propõe a obedecer a palavra, Deus vem em teu socorro. Isso é tranquilo. Mas outra coisa importante aqui no versículo 13 é o perdão. Assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai vós também. O perdão, irmãos, é a raiz de todas as doenças na alma. Quando você libera o perdão, você se torna livre e liberta o outro também. Você se torna livre do verdugo. Então você precisa aprender, porque perdão é mandamento, 6,37 de Lucas. Perdoai e sereis perdoados. Então não tem esta, porque se você não perdoar, você vai para o inferno.
Está lá em Mateus 11:35. Se você não perdoar, pode frequentar a igreja a vida toda, vai para o inferno. Jesus diz: assim também vos fará o vosso Pai Celeste, se do íntimo do coração não perdoardes ao próximo as vossas ofensas. Perdão é fundamental para você ter uma saúde emocional. Por que tem muita gente doente na igreja? A igreja brasileira está doente. E tudo isso provém de raiz de amargura no coração. E Paulo está dizendo: assim como Cristo, Deus em Cristo vos perdoou, perdoe também. Então, faça isso. Amém. Suporte o irmão, sujeite o irmão e viva debaixo desse amor, que a Bíblia está dizendo que o amor é o vínculo da perfeição. Tem o amor de Deus, abra ao amor de Deus. Capítulo 5 de Romanos, versículo 5, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado pelo seu Espírito em nós. Viva no Espírito e deixa fluir o amor de Deus. Você vai ter capacidade de suportar, você vai ter capacidade de perdoar, você vai ter capacidade de ser submisso ao irmão. Amém? Amém. Essa é a vida cristã, irmãos. Uma vida gloriosa. Não é tão fácil não, mas tem que buscar. Depender de Deus em oração e viver no Espírito.